Olá, meus queridos alunos. Estamos passando da metade da nossa disciplina de Direito do Trabalho e Legislação Social e estamos entrando hoje na nossa quinta aula e vamos tratar sobre contratos de trabalho. O contrato individual de trabalho é um negócio jurídico celebrado entre um empregado, pessoa física, e um empregador, pessoa física ou jurídica, para a realização de um trabalho. Lembrando aqui da nossa primeira aula, na qual a gente trouxe que o empregador empregador rural pode ser pessoa física ou jurídica, né? E o empregador urbano vai ser pessoa jurídica. Então, só para a gente não ter essa confusão quando for falar do empregador aqui no contrato individual de trabalho. Eu vou abordar com vocês os tipos de contrato, a liberdade contratual, como se dá a suspensão e interrupção do contrato de trabalho e a extinção do contrato de trabalho. Começando com vocês com os tipos de contrato de trabalho, nós temos o contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado ele tem que ter um prazo definido de duração, que pode ser de até 2 anos. Ele admite uma prorrogação desde que não ultrapasse os 2 anos. A gente tem no rural, né, como contrato por prazo determinado, o contrato de safra e o contrato de curta duração, né, que são também outros tipos de contrato que são contratos por prazo determinado. O contrato de curta duração é aquele que até falei quando eu falei do empregado de curta duração, ele não pode passar 2 meses no período de 2 meses no período de 1 ano. E também temos o contrato de safra, que aí vai depender da safra, mas ele vai ser por prazo determinado também e ele não vai chegar nem a 1 ano, quem dirá 2. Né? Também temos outro tipo de contrato de trabalho por prazo determinado, que é o contrato de aprendizagem, que eu vou falar já para vocês. E aqui, antes de passar para o contrato de aprendizagem, eu gostaria de ressaltar a questão da recontratação do empregado, que ela só pode se dar após 6 meses de que acabou o contrato por prazo determinado anterior. Por que é importante ressaltar isso? Porque se dentro de um período menor que 6 meses você recontratar ele por prazo determinado, vai ter o que a gente chama de unicidade contratual. Ele vai considerar como um contrato só, vai converter ele de prazo determinado para indeterminado e vai continuar o vínculo, né, como se tivesse desde lá atrás da primeira contratação. Então, esse prazo de recontratação tem que ser observado, tem que tomar cuidado, para, às vezes, não cair nesse erro, né, por uma falta de atenção. Como eu falei, temos o contrato por prazo determinado de experiência, que é aquele contrato por prazo com duração de até 90 dias. Né? O contrato de experiência ele pode ser prorrogado por uma vez até atingir esse prazo de 90 dias. Né? Então, o máximo dele é 90 dias. O contrato de experiência ele tem uma peculiaridade que tem que ser observada. Ele necessariamente é um contrato formal, tá? Ele não admite uma contratação tácita, uma contratação verbal. Por que disso? Porque ele tem que estar muito bem previsto o prazo dele de 90 dias e tem que estar previsto expressamente que ele é só um contrato de experiência. E aí, passando esse período de contrato de experiência, ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Então, o que é muito comum as empresas fazerem? Elas fazem um contrato de experiência, prevendo 45 dias prorrogável por mais 45, e chegou nesses 90 dias. Tudo certo, ele foi muito bem no trabalho, segue o contrato, ele já vai naturalmente virar um contrato por prazo indeterminado e ele vai passar a viger automaticamente, né, até o dia que acabar, seja por aposentadoria, enfim, ou por uma demissão. Então, tem sempre que observar que o prazo determinado ele vai ter essa necessidade de ser um contrato expresso, né? Então, tem sempre que ter essa formalização. O contrato por prazo determinado ele vai poder ser verbal, vai poder ser tácito, né? Então, assim, você contratou lá, fez um acordo de cavalheiros, tal, vai trabalhar aí, ele já vai começar com um contrato por prazo indeterminado. Não vai ser um contrato por prazo de experiência, porque não teve o ato formal de assinatura de um documento, né? Eu separei para falar com vocês um pouco da liberdade contratual. Né? As partes elas têm liberdade de pactuar aquilo que desejarem, desde que não seja contrário à Constituição, à CLT e às normas coletivas. Então, algumas liberdades contratuais que a gente tem, que eu até acabei citando na nossa aula que a gente falou de jornada, é a compensação de hora extra no prazo de até 6 meses. Né?
Você tem até 6 meses, você coloca no contrato lá que você vai compensar as horas extras em até 6 meses. Então, o trabalhador fez 1 hora extra, o empregado fez 1 ou 2 horas extras numa semana, na semana seguinte ele entra um dia mais tarde, ou então deixa acumular 8 horas e falta um dia, então assim, dentro do período de 6 meses. Passou os 6 meses, vai pagar como hora extra. Então, aí essa liberdade contratual permite, né, algumas questões como essa da compensação do contrato, ou da compensação das horas extras. E como é que se dá a suspensão e interrupção do contrato de trabalho? A suspensão ela é sem remuneração e a interrupção é com remuneração. Eu sei que assim, pegando as nomenclaturas fica meio controvertido, né? Fica meio contraditório, mas é assim que foi feito, não sei porquê também, mas a suspensão ela não vai ser remunerada. Então, um exemplo muito claro da gente ter aqui a interrupção e a suspensão, por exemplo, as férias. As férias são uma interrupção do contrato, ele vai ser remunerado, mas ele não vai estar trabalhando. O atestado, né, o atestado médico até 15 dias é uma interrupção, porque ele vai estar sendo remunerado. Pegando esse exemplo do atestado, é onde fica mais clara a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Se ele apresentou um atestado de 30 dias, os primeiros 15 dias ele vai ter a interrupção do contrato, quem vai remunerar é o empregador. No 16º dia, suspende o contrato dele, o empregador para de remunerar, quem vai remunerar é a Previdência. E aí esse contrato vai ficar suspenso até ele receber alta e voltar para trabalhar na empresa. Então, essa situação é muito clara, é muito fácil de enxergar a suspensão e a interrupção. E também tem aqui a extinção do contrato de trabalho. A extinção do contrato de trabalho, ela pode se dar por justa causa, sem justa causa, aposentadoria ou pedido de demissão, né? Tem também o próprio término do contrato quando se trata de um contrato por prazo determinado, né? Então, por justa causa, quando eu falei do poder diretivo de controle lá atrás e do poder diretivo disciplinar, eu citei o artigo 482 da CLT. No artigo 482 tem as hipóteses de demissão por justa causa. E aí eu até lembro vocês que eu falei da hipótese da desídia, né, que você tem que observar a gradação das advertências e sanções que você aplica para tomar cuidado para não ter uma reversão da justa causa na justiça, que pode sair muito mais caro, né? A demissão sem justa causa é aquela tradicional, que o empregador não tem mais interesse em continuar com aquele trabalhador, seja a razão que for, basta ele seguir o que está na legislação, que é dar o aviso prévio, pagar a indenização, os 40% da FGTS, né, pagar todas as verbas que ele tem direito de saldo de salário, 13º, férias proporcionais, e aí acaba o vínculo, extingue-se o contrato e o trabalhador, o empregado pode seguir para outro emprego. Aposentadoria, né, que aí ele atingiu o tempo necessário para aposentar, aí a Previdência vai remunerar ele, ou o pedido de demissão, que o pedido de demissão ele vai ser uma forma de extinção muito próxima da extinção do contrato por prazo determinado. Porque quando o empregado pede demissão, você não vai pagar, por exemplo, o aviso prévio indenizado, né? Você não vai pagar a multa de 40% da FGTS, algumas verbas que são indenizatórias você não vai precisar de pagar. Você vai ter que pagar o saldo do salário, né? o tanto que ele trabalhou naquele mês, vai ter que pagar o 13º proporcional dele, dependendo do mês que você está, que ele pediu demissão, e as férias proporcionais mais o terço, tá? Então, essas são as modalidades de extinção de contrato de trabalho. Aqui eu falei com vocês muito brevemente do contrato individual de trabalho, né? Alguns tipos de contrato, não são todos, tá? Temos outros tipos de contrato, como por exemplo o contrato de trabalho intermitente, que é uma modalidade nova, tem que ser estudada com mais afinco. A legislação ela ficou um pouco superficial, ela tem que clarificar um pouco mais o contrato, né? Temos também, como eu citei, né, o contrato safra de curta duração. Então, como a gente não tem como abordar tudo aqui pelo curto espaço de tempo, mas são outras modalidades de contratos que existem. Eu falei com você também da suspensão e interrupção, que isso causa uma grande confusão, né? Não é todo mundo que consegue diferenciar muito bem suspensão e interrupção, que eu acho que também tem uma confusão de nomenclaturas, né? E falei também sobre a extinção do contrato de trabalho. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa 5ª aula, estamos passando do meio do semestre, espero que estejam gostando, aproveitando e aprendendo bastante, que é o mais importante. Então, nos vemos na nossa próxima aula.